Vamos ver. Deixa eu ver se vai entrar. Vamos lá. Pronto. Nós já estamos na telinha. Se você abrir o seu Facebook aí do ladinho, pode mudar de página que mantém, você vai ver que nós já estamos ao vivo, Lisiane. Vou entrar ali. Já aparece lá na tela. Tu manda o link para mim aí, Rogério, porque eu tava com o link aqui do Facebook no WhatsApp. Mando. Eu fechei o WhatsApp aqui. Ctrl+C. Ctrl+V. Eu acho que vai entrar direto já no vídeo. Aqui não chegou ainda. Deixa eu mandar aqui. Mandei para a pessoa certa, mandei. É? Mandei para você. Mandou aqui pelo chat? Mandei pelo WhatsApp. Desculpa, eu mandei pelo WhatsApp. Não, eu estou com ele fechado. Eu vou aqui no chat, peraí. Tá bom. Legal. Pronto. Ou no private chat. Recebeu? Recebi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Pronto. Então, nós já estamos lá. Deixa eu acompanhar. Vamos ver. Vamos ver, parece que está tudo funcionando. Deixa eu ver. O povo aí está ouvindo bem a gente. Se tiver alguém ao vivo, aí já acompanhando, a Márcia Costa Carneiro, já deu um oi aqui, vamos perguntar. Está ouvindo nossa bem a gente, Márcia? Márcia é nossa parceira da BEC. Beijão! Pessoal da BEC dando apoio. Eu vou desmarcar o WhatsApp aqui do meu computador para não dar interferência. Eu vou deixar só nessa tela aqui também, porque eu abri a outra tela ali da live direto e começou meio que trancar. Daí eu vou ficar só com essa tela aqui do nosso programa aqui, da plataforma. Tá. Não tem problema, né? Vou chegar para cá.
Ficou melhor, Rogério? Um pouco mais claro? Ficou. Tá. Vou perguntar se está... Ok. Perfeito. Curioso olhar as duas câmeras, porque tem um delay provável, né, entre nós dois aqui e o que está acontecendo ali. Por isso que eu já até tirei, porque confunde, e às vezes meio que para lá, é estranho. Aí melhor ficar só com essa tela aqui. Estou podendo. Algumas pessoas chegando, o Igor, a Márcia, a Cris Garcia, Andréia Vicente, Raquel Brambila. Raquel, também da Beck. Bem-vindos, bem-vindas. Isso aí. Esperar mais uns minutinhos, né, Rogério? Vamos esperar só mais um pouquinho, uns 3, 4 minutos, e a gente dá início. A Daniela Pistorello. Oi, Daniela. Eu a convidei essa semana, inclusive. Falei com ela daí. Eu não estou vendo quem está chegando. Como eu não estou na tela, eu não estou vendo quem está chegando, então... Tá. Você só depois adicionar o seu... Pelo celular, né? Talvez. Talvez. Não, eu acho que tinha que ser na sua tela. Do ladinho aí não tem a opção do chat para você? Ou Elisiana? Tem o chat ali. Deixa eu ver. Mas lá em cima tem comments. Tem embaixo. Já vi. Agora eu já vi. Agora aparece. Joia. Obrigado, Ana. Obrigado. Saber que o som e o áudio e o vídeo estão bons. Que bom. A Elis Maquieski, querida. Que bom. Gente, nós estamos testando pela primeira vez isso aqui, tanto a Elisiana quanto eu somos debutantes nesse recurso aqui de live. Eu já aproveito para agradecer publicamente ao Igor, o Igor Lemos, que me deu uma assessoria ontem, depois de eu ficar assistindo procurando dezenas de tutoriais de como fazer live com uma pessoa, com duas pessoas, enfim, o Igor ontem me deu uma assessoria e me ajudou bastante, foi o que resolveu o problema. Então, a gente está estreando aqui. Qualquer problema durante a exibição, vocês podem
mandar mensagem aí pelo chat, ou se cair a conexão, vocês podem me avisar pelo celular, as pessoas que têm meu celular aqui, o Igor, a Ana, a Elisa, enfim, os amigos, que a gente vê o que faz. Mas nós testamos, nós ensaiamos hoje de manhã, eu e a Elisiana, e parece que vai dar tudo certo. Marna Lima, bem-vinda. Então, vamos começar oficialmente, então, Elisiana? Fica à vontade. Boa tarde a todas e todos. É com imenso prazer que damos início a essa conversa proposta pela Associação Nacional de História, Seção Santa Catarina, do qual estou presidente neste momento. Essa conversa de historiadores e historiadoras em tempos de pandemia foi motivada, faz parte de uma ação coordenada, proposta pela SBPC, que está acontecendo hoje, que é a Marcha Virtual pela Ciência, com inúmeras atividades, né, que seguem até a noite. Então, o Brasil inteiro está mobilizado nessa Marcha pela Ciência, neste momento, e dentro dessa programação, nós incluímos essa conversa, e por um acaso, apareceu, assim, surgiu com uma constelação, uma conjugação de fatores, me apareceu um áudio da Elisiana pelo WhatsApp falando sobre a situação dos sepultamentos, das condições de sepultamento nesse período de coronavírus. Imediatamente eu entrei em contato com ela, porque já a gente já se conhecia de amigos em comuns e de atividades, e a convidei para fazer essa conversa aqui entre nós, né, chamada Historiadores e Historiadoras em Tempos de Pandemia. Para quem não conhece, a Elisiana Trilha Castro, ela é historiadora, ela fez a graduação dela na UDESC, fez um mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC, e o doutorado dela foi em História Cultural pela mesma Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é uma das fundadoras e atual presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que é a ABEC, e historiadora do Memorial Funerário Matias Haas. Tem inúmeras publicações envolvendo a questão do patrimônio cemiterial, entre elas o Guia do Patrimônio Cultural Funerário Catarinense, é uma. A outra é Ria Ruth in Gott, Inventário de Cemitérios de Imigrantes Alemães da Grande Florianópolis. Uma terceira é Cemitérios no Caminho, o Patrimônio Funerário ao longo dos caminhos das tropas nos campos de Lages. E também uma outra publicação intitulada A Partir de uma Lápide, Memórias e Trajetória da Empresa Haas de Blumenau. Eu começo agradecendo imensamente a disponibilidade da Elisiana, que imediatamente aceitou o convite, e espero que a gente tenha uma excelente conversa hoje sobre muitas coisas, entre elas o papel da história nesse momento, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Elisiana, boa tarde e muito obrigado. Que agradeço, Rogério, o convite, né, o seu convite, o convite da Ampul, Santa Catarina, e a oportunidade que a SBPC está dando ao tema, né, especialmente agora durante a Marcha Virtual pela Ciência.
Agradecer a todos os meus amigos, as pessoas interessadas que estão participando agora dessa plateia, né, aí essa audiência. Espero que possam desfrutar de um bom debate, né, participando aqui conosco também, enviando suas questões, especialmente o povo da ABEC, que eu sei que está acompanhando, né, da rede, da qual eu sou voluntária, a rede de apoio às vítimas, às famílias de vítimas do Covid-19, né, a qual a gente vai falar bastante agora nessa tarde. Também o pessoal do Memorial Haas, lá de Blumenau, que é sede da nossa Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, e também o primeiro museu do Brasil voltado ao patrimônio cultural funerário. Joia. É importante a gente destacar também que nesse momento, né, de coronavírus, da pandemia da Covid, a gente também foi surpreendido como profissionais da área da história com uma determinação do CNPq que suspendeu bolsas de iniciação científica em todo o Brasil para as áreas de ciências humanas. A bolsa, por uma determinação totalmente inesperada, sem aviso, sem conversa, relegou as áreas de ciências humanas, né, ao total esquecimento, né, e desprezo dentro da formação de jovens cientistas no Brasil. Isso é bastante interessante porque nos revela, de um lado, qual é a concepção de ciência do atual governo, porque, ao fazer isso, e privilegiar o edital apenas as chamadas ciências tecnológicas, né, despreza a contribuição que inúmeras ciências humanas podem e têm dado nesse contexto de pandemia. Além de revelar uma ideia inadequada, para usar uma palavra amena, né, para essa determinação, também um desconhecimento das potencialidades que a história, que a geografia, que a biblioteconomia, que a sociologia, a antropologia podem dar nesse momento, e eu acho que a conversa que a gente vai ter hoje mostra, de um lado, né, assim, uma parte, né, do que pode um historiador, uma historiadora, e também não só o historiador, mas os cientistas das ciências humanas podem fazer nesse contexto. Então, eu acho que isso se insere perfeitamente nessa marcha virtual pela ciência, porque a história ela é também uma ciência, ou seja, ela não é a ciência, ela não é uma ciência do tipo ciência bruta, mas ela, usando uma expressão que a Lynn Hunt gosta muito, ela é uma arte com procedimentos científicos. Né? Ela tem procedimentos científicos, sim, e ela é muito necessária nesse contexto que nós estamos vivendo. Então, partindo disso, eu gostaria, primeiro, Elisiana, que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre a trajetória da associação da qual você é fundadora e atual presidente, que é a ABEC. Então, Rogério, acho que tu fez uma boa introdução ao que a gente vai debater hoje, né? Chamando a atenção especialmente a reflexão sobre o nosso papel, né, na sociedade e agora nesse período mais urgente da pandemia. Bem, sou presidente da ABEC, né, Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, estou ali há 15 anos, participando ativamente, agora de forma mais, digamos, especial, aí, coordenando algumas ações no âmbito ali da associação. E tenho trabalhado há muitos anos com patrimônio cultural funerário, né, especialmente inventários, e quando você fez esse convite, eu fiquei pensando enquanto agora eu vou me distanciar um pouco dessa parte que o pessoal está acostumado a ver nas minhas falas, né, que seria a minha, digamos, militância pelo patrimônio cultural funerário, pela sua preservação, e vou tentar, de uma certa forma, relatar uma experiência não tão nova, porque quando tu trabalhas com o tema da morte, tu não consegue distanciar do sofrimento, né, isso está sempre muito próximo, ele permeia a nossa atitude, né, porque a gente acompanha rituais, a gente volta e meia está em contato com famílias lutadas, né, em diferentes níveis, né, ou
também quando a gente acompanha o trabalho do sistema funerário, como eu acompanho mais próximo por conta do museu, lá em Blumenau. Então, em grande forma, eu já vinha acompanhando isso, né, na minha profissão, e sempre o pessoal meio que dizia, né, poxa, trabalhar com isso. Mas agora a coisa tomou uma outra dimensão, primeiro porque ali na BEC a gente começou como, a BEC ela reúne, então, uma série de pesquisadores, muitos acadêmicos, professores, interessados no tema e também profissionais da área. Então, aproximadamente ali na segunda semana de março, um pouco antes, a gente começou a compartilhar uma preocupação com esse contexto da pandemia, né, e as restrições aos ritos funerários. Então, a gente começou a compartilhar notícias e informações e tudo, e começamos a receber também informações do pessoal que trabalha no setor, e a gente começou a pensar, nossa, né, isso está ocorrendo e a parte de ritos está tão, digamos, sendo prejudicada, as famílias enlutadas estão começando a entrar numa situação crítica. Então, a gente, lá na BEC, né, começamos a uma proposta de fazer um comunicado, um manifesto. Então, a gente reuniu um grupo de pesquisadores ali dentro, fez um estudo sobre os materiais disponibilizados, então, pelos órgãos de saúde, e a gente fez 2 documentos, estão disponibilizados lá no nosso site. Eu vou até colocar já aqui o endereço do nosso site, para que as pessoas possam acessá-lo depois e consultar. Peraí. Acho que eu consigo. Vou botar aqui no teu chat privado, Rogério, você depois, gentileza, puder encaminhar aí para o público. Sim. E, então, esses 2 documentos, né, a gente liberou, acho que dia 6 de abril, divulgou bastante, e os 2 tratavam, um estudo mais aprofundado sobre a questão das restrições, então, um estudo sobre essas tais limitações aos rituais funerários, num segundo momento, sobre alguns questionamentos, algumas posições, algumas reivindicações, então, do setor funerário, né, sobre como melhorar esse atendimento, né, como não só as famílias, mas também as condições de trabalho, né, do setor. E, por último, algumas provocações sobre as mudanças, então, nos ritos funerários. Desse documento maior, a gente fez um outro documento, que seria um comunicado, onde a gente expressava a nossa preocupação com o amparo dessas famílias enlutadas e também com os profissionais cemiteriais que estavam nessa linha de frente, que geralmente são esquecidos, né? Muitas vezes, na verdade, basicamente sempre, né, a gente acaba alirrando, não só os pesquisadores do tema, muitas vezes, né, por um certo tabu, mas também os profissionais do setor. E esse documento foi divulgado e tudo, e depois eu comecei a realmente procurar outras formas de ação, de divulgar mais esse documento, de conversar com outras iniciativas que estavam sendo promovidas, então, especialmente para amparar as famílias enlutadas. Aí eu encontrei, nesse momento, o trabalho do Danilo César, que já tinha criado um memorial, né, o Memorial das Vítimas da Covid-19, com uma proposta, então, de permitir uma expressão de luto, uma manifestação. Entrei em contato com o Danilo, trocamos ideias, esses materiais, e o Danilo prontamente me convidou para ser uma das editoras do memorial e com outros colaboradores. A partir do memorial, foi criada uma rede. Essa rede, atualmente, essa rede de apoio, então, às famílias enlutadas, ela reúne uma série de profissionais, tá? Uma das iniciativas da rede, então, é o Memorial, né, das Vítimas do Coronavírus do Brasil, e é uma rede, então, que a gente chama de emergencial, formada por voluntários, pessoas solidárias, que estão na frente de atendimento, então, às famílias dessas vítimas fatais da pandemia. Então, a rede, ela tem outras iniciativas para além do memorial, né? Ela tenta passar orientações básicas e gerais para as famílias, ela tenta também orientar de forma emergencial sobre velórios, sepultamentos, rituais de despedida. Ela também busca dar acolhimento, assistência, né, psicossocial. A gente tem um grupo ali reúne vários, então, profissionais, né, de humanas, aí, então, vamos falar dessa atuação,
psicólogos, historiadores, pessoal da sociologia, jornalistas. Então, também a gente tem muita procura de pessoas que basicamente perdem quase toda a família. Ontem teve um caso que nos chegou assim, 4 membros de uma mesma família. Então, correr para encontrar pessoas para apoiar, para dar atendimento psicológico, para confortar, né? Também a gente criou alguns canais para garantir o direito à memória, ao luto, né? Entre eles o Memorial, está agora sendo desmembrado numa página, aí, com apoio também do Movimento Segura a Onda. E, de uma certa forma, também trabalhar por uma visibilização dessas pessoas, né? Especialmente os mais vulneráveis nesse momento, porque a gente sabe que isso é algo que atinge todos nós, né? Todos nós, de uma certa forma, fomos lançados com essa pandemia a dar de cara com a vulnerabilidade, né? Que a gente tinha esquecido, que era algo tão próprio do ser humano, como disse a Judith Butler há pouco tempo, numa excelente entrevista à Carta Maior, mas também nos fez ver a nossa finitude, né? O medo do contágio também trouxe à baila aquela finitude que a gente já havia esquecido, né? Aquela possibilidade de morte que nunca, né, deixou de existir, mas que parece que a gente esqueceu aí, como disse o nosso grande Philippe Herrier, no andar aí de um mundo de consumo. Na verdade, eu acho que agora a gente já superou o mundo de consumo, a gente está no mundo acúmulo, porque ficando trancado dentro de casa, a gente tem verificado como a gente tem tanta coisa para viver por tanto tempo. Então, não é só consumo, não, gente, a gente anda acumulando muito, acumulando coisas, né, e não acumulando afetos. Então, essa morte interdita aí, essa morte deslocada do cotidiano, né, bem estudada por vários sociólogos, historiadores, também posso citar o Norbert Elias, com a excelente obra A Solidão dos Moribundos, né. Então, acho que essa morte interdita, ela veio à baila numa forma, às vezes, de uma profusão de imagens muito grandes, que não significa tratar da morte, é bom a gente sempre falar, né, as cenas violentas que, de uma certa forma, nunca saem da mídia, né? A gente tem muita imagem de morte, de assassinato, muita notícia sobre isso, mas a gente não debate sobre a morte. Também eu acho que esse momento poderia ser um convite a gente compartilhar algumas impressões sobre a nossa finitude e a nossa fragilidade, né, Rogério? Sim. Então, de uma certa forma, a BEC entrou como apoiadora da rede, né? Nesse grande trabalho, a BEC é um dos apoiadores. Estou trabalhando ali como voluntária, como falei. Queria falar um pouquinho também sobre o perfil, então, dos usuários do Memorial. O Memorial, ali no Facebook, ele tem um caráter de publicizar, digamos assim, histórias, mas mais do que isso, compartilhar essa dor, porque as pessoas agora elas estão vivendo um luto muito restrito, um luto muito privado, né? É um luto social que nos cerca, porque todos nós compartilhamos essas dores até de estranhos, como a Judith Butler, novamente citando, falou, né? Vivemos um luto com estranhos, né? Porque é um luto global, um luto social é um luto em massa, né? Só que as pessoas estão, em grande medida, isoladas, e quando a gente para olhar esse cenário dos rituais funerários, eu queria citar algumas das circunstâncias que a gente tem encontrado, né? Que a gente tem pensado muito no âmbito da associação e também da rede. Então, a gente tem situações do tipo, valas comuns, despedidas brevíssimas, né? Rostos tampados, né? Os corpos estão sendo ensacados. E é uma coisa que a gente questionou no nosso comunicado, que mesmo num caixão que tem vidro, e se o vírus não consegue ultrapassar a madeira do caixão, por que não deixar as famílias ver o rosto para uma última despedida, né? Evitar, aumentar o peso desse luto que já vai ser, de uma certa forma, bastante traumático, porque a gente está vendo o impedimento de uma série de rituais tradicionais, religiosos, né? Rituais que ligavam e davam coesão aos grupos, né? Os familiares, comunitários. Então, são rostos tampados, são necrotérios, em caminhões improvisados, corpos perdidos, família procurando corpos, pessoas abrindo caixões para ver se não tinha pedra no desespero, que é isso, um ato que me assustou muito. Uma impossibilidade de rituais religiosos ou da participação de líderes religiosos conforme o gosto e a
digamos, a tradição familiar, né, religiosa, de acordo com cada confissão, o atraso ou a impossibilidade de retirar documentos de óbitos, né, em alguns lugares a gente viu essa dificuldade. Em grande medida não houve um respeito aos mortos, né, então é nesse cenário aí que a BEC, que já vem militando há muito tempo pelo tema dos cemitérios, sua preservação como documento para a história, e também da morte como tema essencial e fundamental para uma reflexão aí sobre nós, nessa trajetória no mundo, agora também está se inserindo aí nesse apoio na rede, né? Sim. Elisiana, você podia falar para a gente um pouquinho sobre o que vocês estão acompanhando, o que modificou, como é que tem sido feito hoje os procedimentos dos agentes funerários e as recomendações oficiais que a gente tem visto, como é que elas estão acontecendo ali na prática, nessa mudança do ritual mesmo funerário? E quais são as sugestões que vocês têm dado nesse manual que vocês elaboraram, né, de alternativo para os rituais de sepultamento? Que sugestões vocês têm dado para minimizar essa perda, né, essa ausência do ritual? Então, Rogério, quando a gente fez aqueles 2 documentos lá no âmbito da BEC, a gente foi estudar, então, o que o Ministério da Saúde estava solicitando, a OMS, a Anvisa, ficou muito claro que haviam restrições, claro, de uma certa forma, para resumir, eles sugeriam, então, solicitavam que os velórios fossem breves, com poucas pessoas, que mantivesse o distanciamento social entre os participantes, que fosse disponibilizado água, sabonete e álcool gel, que usassem máscaras, que não abrissem o caixão, que o caixão se mantivesse tampado, né? Geralmente eu chegava lacrado. Então, que essas famílias evitassem, especialmente, convidar muitas pessoas, né? E demorar muito tempo. Essas eram as recomendações. Não havia nenhuma proibição com relação ao tipo de destino do corpo, a não ser salvo mudasse alguma coisa com o andar do agravamento da pandemia. Então, poderia ser sepultado, conforme a escolha da família e a sua possibilidade, como poderia ser cremado. Também não havia um impedimento da realização de alguma despedida, né? O que estava sendo limitado é aquele termo velório, né? Que geralmente, para muitas pessoas, sugere um tempo longo de vigília, que solicitava que fosse uma cerimônia mais breve. É claro que com o andar da pandemia, com o agravamento dela aqui no nosso país, a gente observou que as pessoas minimamente não estavam conseguindo fazer. Bem, nesse inteirinho, a gente conheceu um guia feito por psicólogas, então, na Espanha, que a gente divulgou no primeiro momento em espanhol ali no site da associação, mas depois, com o trabalho com o Danilo César ali na rede, né, e no Memorial das Vítimas ali da coronavírus do Brasil, a gente começou a fazer a tradução, com o apoio do pessoal da Segura Onda, fizemos essa tradução para o português, né, o pessoal da Espanha foi consultado e aprovou e deu todo o apoio para essa tradução. Esse guia eu sugiro, está ali também no site da BEC, ele é fundamental, ele já traz uma série de possibilidades, né, utilizando, então, esse novo espaço público aí da internet, que eu acho que, de uma certa forma, a internet, nesse momento, se mostrou aí, também como a Judite bem lembra, um novo espaço público, né, para possíveis despedidas cerimoniais. É claro que não podemos falar de substituições, não dá para avaliar isso agora também. Também não dá para dizer que as pessoas vão fazer esses rituais virtuais, que vão desde velórios, em que se reúnem virtualmente a família para fazer orações, e podem ali convidar, como eu já vi experiências, líderes religiosos nas suas confissões para participar. A gente teve até uma cerimônia domingo passado de acender velas pelo Brasil, que foi compartilhada ali no memorial. E quando a gente olha, então, as manifestações ali do nosso página no Facebook, a gente vê que ela tem diferentes formatos, digamos assim, vai desde os meus sentimentos, né, abraçar a pessoa, digamos assim, naquele momento, dizer que sente muito, até contar a história das pessoas, trazer suas biografias, manifestar
a revolta pela falta de atendimento, pelo exame que não comprovou, apesar de que a pessoa cumpria todos os protocolos para ser uma vítima da Covid, cerimoniais, convite para cerimônias, né, coletivas aí pela distância. E então a gente verifica que os órgãos de saúde não impediram, mas a gente acabou acompanhando algumas situações em que as famílias literalmente nos relatam não só uma questão de impedimento de ritos, mas já uma coisa muito traumática. A pessoa é internada, como não estou dizendo nenhuma novidade, eu acho, e a família é impedida de ver, né? E muitas vezes só vai ver ela ensacada, porque isso é uma recomendação que os corpos sejam colocados em saco para a segurança, né? Outra coisa também que foi recomendada é que no manejo do corpo, né, as pessoas, os agentes funerários deveriam evitar de toda forma a necrópsia, para evitar entrar em contato com as pessoas que foram mortas pela Covid ou suspeitas por causa da produção de aerossóis, né? Então isso foi meio que proibido, né? Pediu-se que evitasse de toda forma fazer então a necrópsia, e também tomar todo cuidado, né? Muitas vezes criar uma sala só para o atendimento dessas pessoas dentro da funerária, agora falando mais do atendimento funerário, as EPIs todas, né, tem que ser bem completas, e no cemitério o trato também, né, com todo cuidado, com a higienização do caixão, mas eu ainda volto a falar da tristeza que a gente tem visto ser relatada de não poder olhar a pessoa uma última vez, mesmo que rapidamente. Né, por causa desses rostos tampados, é aquela coisa que meio que dá um sentido da pessoa ter desaparecido, o que no luto, ou nesse processo de perda, porque, assim, é como se fosse algo mais para se resolver, porque parece que tu não materializa, né, o corpo, na verdade, é aquele momento, quando a gente vai em velório, de alguém que já teve a oportunidade de participar de algum, né, acredito que basicamente todas as pessoas, sabe que o momento da chegada do corpo ou da descida do caixão é aquele momento que há um desespero, digamos assim, maior dos familiares e dos entes mais próximos, porque o corpo inanimado é a prova de que realmente aquilo aconteceu, né? Para quem ainda não acompanhou o processo do desenlace final da pessoa despedida, então ele materializa. Então tem um relato muito triste de uma mãe de uma criança dizendo, não, ele não está ali dentro. Ela batia no caixão com toda a força e dizia, não, não, não e não. Sim. Não estou vendo, ele não está. Então são coisas muito tristes que a gente está observando, né, nesse Sim. momento agora com... Essa questão do luto é muito importante, eu quero voltar a ela na nossa conversa, mas eu queria retomar só duas coisas que você falou. Em relação aos rituais funerários que estão acontecendo neste momento por medidas de segurança, tem uma proposta do uso intensivo da internet, né, das atividades remotas, para transmitir, ou para fazer uma espécie de um ritual, né, um pouco mais aberto, quer dizer, a família está ali reunida atendendo as medidas de saúde, né, em pequeno número, mas que eles às vezes podem filmar isso e abrir para uma pequeno núcleo familiar ou de amigos que podem acompanhar, ou às vezes até alguém da família, o marido, ou a esposa, o pai ou a mãe, por ser mais idoso, por estar nessa condição de vulnerabilidade, não pode estar presente, mas às vezes se lê uma carta que ele escreve ali naquele momento, né, e isso é transmitido imediatamente para ele. Quer dizer, são medidas que, pelo que eu entendi, são medidas possíveis que vocês, que aparecem naquela carta, naquele documento que vocês traduziram, e eu queria que você falasse um pouquinho mais se tem outras medidas que já estão sendo implementadas ou que têm sido sugeridas ali. E uma segunda coisa que eu gostaria de saber de ti é se essas medidas de segurança que diz respeito no momento do sepultamento, de lacrar o caixão com o rosto, sem aparecer o rosto sequer, se essa medida é uma medida internacional, se os enterros, né, se os rituais de sepultamento em todo o mundo, independente da cultura, independente da nacionalidade, estão regradas por essa mesma,
essa mesma forma de sepultamento, isso é uma medida da Organização Mundial de Saúde, isso é uma determinação da Organização Mundial de Saúde, ou isso é uma adaptação, né, essa de lacrar o corpo, impedir até mesmo que se veja o rosto, ou é uma medida nossa, que que aqui no Brasil se adotou? Então, começando pelos ritos implementados, né, Rogério, em grande medida, aquele guia ali da Espanha, ele sugere vários formatos. A gente tem tido relatos de pessoas que já estão utilizando eles, né, fazendo muito dessas cerimônias à distância, se reunindo para fazer orações, então, acendendo velas num determinado horário, combinando. Ali também sugere a criação, já que estamos em quarentena, a criação de um espaço na casa em que a pessoa possa ali construir um espaço de memória, né, um espaço onde ela possa ir ali e dialogar com esse ente que partiu, ou, de uma certa forma, realizar rituais, como ela acha mais apropriado. Então, tem pessoas relatando isso e também relatando uma solidão muito grande, porque por mais que a gente ofereça a possibilidade desses meios, né, pela internet, à distância, a gente sabe que as pessoas estão sofrendo um desamparo muito grande, né? Eu acho que há um grupo aí de profissionais da saúde que tenta, né, a gente tem ouvido também as pessoas contar que levam cartas, recados, levam telas, a gente viu, né, muito na Espanha, na Itália, tablets, né, para as pessoas se despedirem aí naquele momento do seu ente querido. Então, mas esses profissionais, tanto como os de cemitério que estão sepultando, estão sendo pressionados, né, as coisas estão colapsando. Então, por mais que eles queiram, de uma certa forma, confortar a família, os recursos são pequenos nesse momento. Então, eu sei que a OMS, por exemplo, ela indica mais ou menos isso que eu te falei, que foi replicado, de uma certa forma, pelos órgãos nacionais. Ela também não proíbe, mas ela reforça que o cadáver em si, se ele não é aberto, né, por uma necrópsia, ele não é fonte de contaminação. Contudo, a gente vê que há um cuidado a mais da parte aí dos nossos órgãos de saúde em prescrever que os caixões sejam fechados, porque, na verdade, o que acontece? Na verdade, se pede tanto que o caixão seja fechado e que as pessoas evitem ficar tocando muito caixão, porque, na verdade, quem pode contaminar é o ser humano, que não está com a mão higienizada, que está contaminado, mas às vezes não está com sintoma, que foi para o velório sem a máscara, não higienizou sua mão, colocou a mão no corpo, ou mesmo, no corpo não dá, porque geralmente está lacrado, mas no caixão, e veio outra pessoa em seguida, colocou, não tomou as medidas de limpeza e veio a se contaminar. Então, a gente vê que há um cuidado a mais, porque quando o corpo está exposto, é muito comum que as pessoas queiram tocá-lo mais do que quando o caixão, claro, né, está fechado, né? Há uma necessidade maior de acariciar. Talvez as prescrições aqui tomaram essa ordem de lacrar, sabendo já de uma prática muito comum de acariciar, de tocar, de beijar, o que nesse momento fica muito complicado. Mas não há uma recomendação, não há nada que diga, não, o corpo é fonte de contaminação, o cadáver, né, é fonte de contaminação. Mas acabou-se que se prescreveu lacrar-se o caixão, e as famílias têm recebido. Agora, com relação a ensacar, também eles pedem, né, as recomendações que o corpo seja sacado. Mas o que a gente, como eu falei, né, questiona muito é que pelo menos o rosto pudesse ficar de fora. Sabemos que não é uma doença que provoca nenhuma deformidade, né, porque a gente sabe que tem doenças que provocam deformidades grandes, aí a varíola, que daí impede mesmo, sem um tratamento, uma necromaquiagem, um tratamento da tanopraxia mais eficaz, que as famílias consigam, né, ter aí uma despedida mais humana, mas eu, em grande medida, acho que a gente tem aí uma série de cuidados necessários e que no afã aí de dar conta, que nós temos cemitérios aí fazendo 70 sepultamentos diários, no Rio de Janeiro, por exemplo, com poucos profissionais, não houve aumento de profissionais, então realmente fica muito complicado tu conseguir, né, aí eles estudam uma forma adequada para proteger também o funcionário, né, o nosso agente funerário, o nosso sepultador, que está ali na frente de batalha, e isso acaba sendo seguido, e as famílias
de uma certa forma, são, né, nesse momento acabam entendendo, mas o sofrimento está posto, né? Está, digamos, aumentado, não tem jeito. Sim. Ô, Elisiana, agora voltando à questão do luto, que é uma questão que você mencionou antes, e que eu queria explorar um pouquinho mais. A gente sabe da importância do ritual de sepultamento para operar o luto, e também temos uma ideia, né, do trauma que é a ausência desse ritual para a operação do luto. Eu acho que nós vamos ter aí uma geração mundial traumatizada por não ter vivido a experiência do luto de forma adequada, conforme está prescrito pela sua cultura, pela sua religião, enfim, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa... como é que tem sido... Parece que a gente vai ter dois problemas aqui. Um que é a ausência do luto, né? E se isso já está aparecendo em alguns depoimentos das pessoas, e também já se encaminhando, talvez o caso do Amazonas agora tem nos apontado isso, a ausência do túmulo físico, quer dizer, não só a ausência do luto, porque se faz, às vezes você, dependendo do número de mortos, pode ocasionar de colocar as pessoas em valas desconhecidas, né, em valas comuns. Então a gente vai ter dois problemas, né? Um deles é a ausência do ritual e a ausência do túmulo. Você tem verificado isso aqui no Brasil? E o que você poderia nos dizer sobre isso? Bem, assim, na verdade, o luto, ele não vai estar ausente, né? O que a gente tem ausente é o rito, né? Que é fundamental para reajustar socialmente o indivíduo lutado. A gente fala sempre que a perda, a morte, ela abre um espaço nesse cotidiano das relações, na vida, para que a pessoa cumpra determinados ritos, aí, é claro, ritos que são previstos conforme cada grupo social, cada sociedade, né? Cada sociedade elabora esses rituais de acordo com o papel que a morte ocupa nelas, né? Então, a gente falou anteriormente de como a sociedade ocidental, de uma certa forma, vem afastando a morte do cotidiano, então, ela elabora ritos de acordo com isso. E o que a gente vê com esses lutos não cumpridos, porque quer dizer, o rito tem sempre, né, de uma forma antropológica, se a gente for analisar, ele tem fases, né? A fase da separação, que é aquela do enterro, né, ou da cremação. A transição, quando as pessoas estão ali ainda enlutadas, meio afastadas da sociedade. Alguns sociólogos até chamam daquela fase do repúdio aos enlutados, que é um período que ele está tentando se reerguer, tentando voltar a viver. E tem a fase da incorporação, que depois dos ritos cumpridos, a pessoa consegue se reencaminhar para a sua vida social. Nesse momento, essas etapas estão bastante, digamos, fragilizadas, né? Desde o enterro. Falou agora da identidade do túmulo, né? A gente tem, normalmente, um túmulo familiar ou um túmulo individual, né? Ou uma cremação com destino das cinzas, dada conforme a escolha de cada família ou de cada pessoa. Mas são destinos escolhidos, previstos, né? Conversados em grupo, determinados por conta de preceitos religiosos, e nesse momento as pessoas estão sendo enterradas, como eu falei, às vezes em lugares que não são o túmulo da família. Em São Paulo a gente viu isso, enterros em valas recém-abertas. Eu acredito que depois as famílias vão ter o direito de, passado o tempo necessário para a decomposição, né, que é em 3 e 4 anos, poder reintegrar essas pessoas, então, ao seio da família, aí do jazigo familiar, né? Mas também a gente verifica uma restrição também da ida ao cemitério, porque nesse momento de pandemia a gente sabe que as pessoas não podem circular, não deveriam, apesar de a gente não estar vendo muito isso, né? Mas, por exemplo, a gente sabe de grupos que sepultam e vão várias vezes ao cemitério durante um primeiro momento ali daquela perda, para visitar o túmulo, ritualizar. Eu já me deparei com muitas mães de cemitério, mães que ficam anos indo ao cemitério, semanalmente.
já pude observar esse ritual, já observei rituais de quartos completos feitos em cemitério, e novamente as nossas mães com um luto tão difícil, né, é um luto inominável, porque não tem nome para mãe e para pai que perde filho, né, que eu incluo o pai também. A gente tem a viúva, né, tem um órfão, mas não tem um nome para os pais que perdem um filho. Então, a gente acompanha a construção de quartos, né, eu tenho um caso que eu acompanho aqui no sul de Santa Catarina há muitos anos, eu fotografo há 15 anos, em que a mãe construiu um túmulo que é um quarto para a filha, e ela está sempre lá. Nesse momento, esses mortos estão sendo colocados numa situação de impossibilitados para a família, eles estão interditados de alguma forma. E tem uma interdição que já começa no trato do corpo, como a gente falou. Tu tocou aí na questão dos índios, né? Ali no grupo, na rede, a gente tem vários coletivos, são mais de 60 grupos e coletivos. E especialmente aqueles ligados aos mais fragilizados desse momento, que agora é o nosso foco de preocupação e de atuação. O pessoal da periferia, né? Então, é incrível como a pandemia também, ela só escancarou a violência diária, cotidiana que a gente já vivia, a desigualdade gritante que a gente já vivia. Todo mundo está com medo do vírus, mas uns devem ter mais medo que os outros, deveriam ter, porque estão mais fragilizados, estão condenados a voltar a trabalhar, enquanto muita gente não vai voltar porque pode não voltar, né? Então, ali, são vários coletivos ali na rede tentando apoiar. A gente tem casos de família que perderam 4 membros desse grupo em uma semana. Onde chegou esse caso? Isso é arrebatador, é complicado demais, é inominável, né? Uma coisa que como é que a gente vai, depois também, já dando um pulinho para frente do nosso papo, falar sobre isso, gente? Como é que a gente vai conseguir descrever essa dor como historiadores, né? Que a gente vai conseguir falar do inominável, né? Do indizível, como o Piano, no seu texto sobre memórias traumáticas e museu, fala, né? Como tratar, como narrar e como dar voz, então, a esses diferentes atores que estão sendo afetados de maneiras diferentes pela pandemia. Eu não sei se eu respondi o que tu me perguntou, né? E aí, sobre os indígenas, a gente sabe também, né, alguns rituais que estão sendo impedidos, né? Rituais tradicionais, como de outros grupos, são também um grupo que nos preocupa muito, como também o pessoal da periferia e outros aí que a gente está acompanhando ali no âmbito da rede de apoio às famílias das vítimas. Sim, Elisiana, falando disso já, então, puxando, né, um gancho para isso que você mencionou, o que a gente vê, por exemplo, a própria ABEC, também pelas atividades da rede, que você vai apresentar para a gente um pouquinho melhor em seguida, acho que já pode apresentar alguma coisa, é que nós temos visto uma comunidade, uma rede de pesquisadores, de cientistas, né, entre outros, né, se juntando a esse batalhão de pessoas para esse momento. E, às vezes, os antropólogos com contribuições, né, o caso da morte de um índio Yanomami, de 15 anos de idade, no norte do país, toda uma intervenção dos antropólogos na tentativa de sensibilizar as autoridades a liberar o corpo, para que seja, obviamente, repensado dentro da tradição dessa comunidade o ritual de sepultamento. Então, o papel do antropólogo ali, a gente percebe o papel dos agentes comunitários, enfim. E nesse contexto todo, assim, o seu próprio trabalho como historiadora, nesse contexto, nos revela a importância que as ciências humanas, em geral, têm, né, nesse momento. Quer dizer, também ela tem uma contribuição importante a dar nesse contexto, até porque essa pandemia, ela envolve questões que são, obviamente, questões sanitárias e tudo, mas elas também envolvem questões éticas, questões morais, questão econômica, social, política, né? Então, somente no momento que a gente vive, todas as recomendações é que a ciência se pense como uma grande comunidade, que o cientista se pense como uma grande comunidade e não que ela seja dividida, né? Então, se você poderia falar um pouquinho mais para a gente, você já iniciou falando ali, olha,
dessas memórias que vão ficar, como lidar com isso, como o historiador, a historiadora vai lidar com isso. Isso já é uma questão, né? Mas na ausência de, às vezes até de rastros sobre esse momento do sepultamento, o isolamento que as pessoas estão vivendo, o que vai ficar de registro para os historiadores, historiadoras, para os cientistas no futuro sobre esse momento, que seja capaz de captar essa atmosfera da dor e do trauma que a gente está vivendo, e não apenas, né, esses índices que são cada dia mais assustadores, né, esses índices do número de mortos, né, dos dados dos números de mortos, que às vezes não tem rosto, né, não tem identidade. Então, Rogério, eu acho que valia a pena falar um pouco da iniciativa do Memorial, né? O Memorial, como eu falei, surge ali com a iniciativa do Danilo, e depois ele foi incorporando diferentes pessoas, eu entrei na equipe, e aí então, junto com o Danilo César. Oi? Qual a formação do Danilo? Ele é de São Danilo Paulo? É historiador, ele é de São Paulo, é historiador, ele é um ativista aí dos direitos humanos há muitos anos, né? Tem uma longa trajetória aí com esses grupos mais fragilizados de apoio, né, de trabalho e luta. Então, quando eu entrei na rede ali, e na época ainda não tinha a rede, quando eu entrei, era o Memorial, a gente logo começou a conversar como poderia, né, como é que eu posso contribuir? Vamos ali na página editar, né, ajudar as famílias que estão entrando em contato. E aí, de cara, eu já ofereci a possibilidade da gente começar a trabalhar um pouco, dada a minha experiência aí na questão museológica, porque a gente tinha iam chegando vários registros, e a gente não estava conseguindo acompanhar, fora fazer todo o trabalho que a gente fazia ali de amparar as famílias, quem que já tinha recebido homenagem, como é que tinha sido feito. Eu comecei a fazer um arrolamento disso, emergencial, porque a gente começou a ser procurado por várias instâncias aí de imprensa, programas aí de TV, querendo saber, então, vem cá, vocês sabem um perfil e tudo mais, e a gente começou esse trabalho. Aí, hoje nós temos um grupo formado aí para coordenar o memorial, eu, o Danilo César e a Marília Bonas, que é uma museóloga experiente, maravilhosa, já conhecia ela aqui numa oportunidade em Florianópolis, e agora estou tendo a grata oportunidade de trabalhar com ela. Ela é do Memorial da Resistência também de São Paulo, já trabalhou lá no Memorial da Resistência. E estamos com um apoio muito grande do Museu da Pessoa, que aí entra na questão aí de o que vai ficar. É claro que a gente não vai... o trabalho do memorial em si, né, ele já busca, de uma certa forma, ir documentando essas manifestações, dando rosto para esses números, né, sabendo quais são as redes de relações em torno dessa morte, né, isso nos preocupa muito, quem são os afetados, em que situação eles estão, né, então a gente parte da morte por uma série de atores, né, e de sujeitos dessa história de perda, e aí esse trabalho, é claro, a gente já sabe, já está conversando aí no âmbito mais da coordenação, esse trabalho vai continuar muitos anos, a nossa proposta é depois desenvolver documentação sobre isso, não agora, nesse momento a gente fez esse arrolamento aí, mas para a gente poder ter uma noção de como é que estava chegando esse material. A gente está até criando agora alguns princípios, uma carta de princípios, um código de ética para o pessoal que está nos apoiando, deixando bem clara a missão e a visão desse memorial para poder apoiar o pessoal que está entrando para trabalhar no memorial, que a gente tem muita busca de voluntários, né? Já fica aqui o convite para quem quiser participar como voluntário desse projeto. Então, a gente começou... Voluntário, o que a pessoa... Já tem perguntas sobre isso, assim, como é que a pessoa pode entrar em contato, com quem entra em contato, a partir de que canal para ser voluntário? Então, gente, é só entrar na página ali do memorial, eu vou colocar ela aqui para o Rogério. Aí o Rogério já coloca aí à disposição de vocês, por gentileza. E ali tem todas as informações, o e-mail da rede e tudo mais, para vocês entrarem em contato e vir colaborar com o trabalho da rede. Então, nesse âmbito, a gente está fazendo algumas ações que, digamos assim, que a gente está produzindo algum tipo de documentação. Não é a nossa preocupação imediata, né, como eu falei, agora é amparar, a gente já tinha conversado sobre isso, é mais para, né, agir para, não sobre. O sobre vai ficar para um outro momento,
que eu acho muito importante, a gente depois poder voltar como cientistas sociais e pensar sobre o que a gente viveu, né? E mais do que pensar, eu acho que essa pandemia é um convite à ação de qualquer forma. Isso é um luto que tem que se transformar em ato político, gente, porque a coisa realmente está aprofundando as diferenças sociais do nosso país, né? Nós caminhamos agora por um colapso do sistema de saúde. São muitas vítimas que não são só vítimas do vírus, elas são vítimas também das condições sociais, econômicas e culturais das quais elas vivem, né? Então, acho que isso é algo para a gente pensar não só sobre isso, mas como agir, né? Com as nossas capacidades aí de acadêmicos, pesquisadores, nossos grupos de pesquisa. Nós já temos também procura de grupos de pesquisas universitários, como da UFPEL, que já ofereceu apoio, eles trabalham com memória traumática também. Então, nesse âmbito, a gente está, nesse momento, produzindo, junto com o Museu da Pessoa, e o Museu da Pessoa ela está desenvolvendo, então, para responder, finalizar minha resposta, ferramentas que possam, de uma certa forma, amparar essas famílias, primeiramente, porque elas têm uma necessidade agora de expressar esse luto, de registrar, a gente vê que é muito importante elas falarem sobre, elas querem dizer sobre, elas querem contar quem foi a pessoa, elas não querem que aquela pessoa seja mais um número estatístico. De ontem para hoje, mais de 600 pessoas, quem perdeu alguém tem uma história. Essas pessoas que morreram tinham uma história e vão continuar tendo, e a gente sente quando a gente verifica ali a procura no memorial, tem muito disso, porque não estão conseguindo, por tudo que a gente falou anteriormente, né, honrar essa memória, né? Então, isso está sendo uma forma. Então, o Museu da Pessoa, na figura do Lucas, que está sendo nosso apoiador, eles estão já desenvolvendo ferramentas ali, né, a gente sabe o trabalho do Museu da Pessoa, o quanto é muito bacana, é maravilhoso, para chegar nessas populações, então, e começar a fazer aí um trabalho de registro possível, buscando entender também e especialmente quais são as necessidades maiores agora nesse momento, se é de atendimento psicológico, ao mesmo tempo que isso vai ficar documentado depois para a gente poder pensar sobre essa questão. Não é ainda algo fechado para a gente o formato do que vai ser o trabalho do memorial daqui para frente, né? Porque, como eu falei, a gente está bem na linha de frente ali, digamos, nessa ação, né? Voltados para isso, mas com certeza ele não pode, não deverá se extinguir, né, como proposta com, digamos aí, a volta à normalidade ou o controle aí da pandemia, que a gente, se Deus quiser, vamos chegar a isso, mas a continuidade está sendo debatida coletivamente, né, e a gente tem esse pequeno grupo e agora esse grupo vai aumentar. A gente já até mapeou outras iniciativas, gente, tem várias iniciativas surgindo, eu posso citar algumas aqui, no Brasil e fora do Brasil. Nós temos os Inumeráveis, que contam, então, as histórias aí desses brasileiros que não estão resistindo à infecção, né, pelo coronavírus, o Relicário, que é na plataforma do Instagram, Aquele que Perdemos, que é um projeto da Folha de São Paulo, o Toda a Vida Importa, que é do Rio Grande do Sul, né, tem um outro memorial de vítimas do Covid também no Facebook, tem fora do Brasil também um Vozes para a Memória do Educador, tem um Survivors também dos Estados Unidos, que, na verdade, é mundial, tem uma plataforma para cada país. Então, a gente sabe que tem outras iniciativas, e nós estamos também, nesse momento, para finalizar, mapeando essas iniciativas para poder chamá-los, né, então, aí, as iniciativas brasileiras, a reunir forças, né, para dar um apoio assim, mais humanizado, um amparo aí a essas famílias na instância aí, tanto da memória quanto do atendimento, né, do luto. Para organizar, eu acho que para a gente encerrar um primeiro bloco, assim, eu acho que agora a gente já pode também, quem quiser fazer perguntas, já podem escrever aqui no chat, que eu repasso para a Elisiana. Mas tinha 2 pontos ainda para abordar contigo. Enquanto a gente aborda, as pessoas podem ir formulando as questões ali. Uma delas, Elisiana, me parece que, pelo que você falou, você está trabalhando em 2 atividades, né? Uma delas são as ações da ABEC.
né, neste momento. A outra são as ações dessa rede, né, do memorial que foi criado. Como é que você poderia, brevemente, só para resumir, nos dizer qual é a diferença entre uma ação e outra, né? E, em segundo lugar, como é que vocês chegam até as pessoas? Ou são as pessoas que vão até vocês? Quem tem uma perda, quem está precisando de um auxílio, de uma ajuda, de uma assistência, como é que essas pessoas chegam até vocês ou como é que vocês vão até elas? Então, com relação à primeira questão, a BEC, a gente tem, ali no âmbito da associação, a gente produziu aqueles materiais, tem compartilhado, né? Eu espero que nossos associados e parceiros ali do nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo que a gente compartilha atividades e materiais no WhatsApp aí de quase 130 participantes, muito atuante, um grupo realmente, fica aí o convite para quem quiser participar, esse grupo é aberto, né? Não precisa ser associado. No momento, a gente tem cerca de quase 100 associados, né, mas o grupo não envolve só as pessoas que estão parte ali da associação. Então, nesse grupo, a gente tem compartilhado informações, tem debatido o momento, tem levado adiante esses comunicados, né, que a gente fez. A gente solicitou muito ali no âmbito da BEC que as pessoas compartilhassem nas suas redes sociais esse material que a gente produziu, que mandassem para diferentes setores, né, que conhecessem, que pudessem ter necessidade. Então, a BEC está atuando nisso e também algumas pessoas estão se somando aí à rede para contribuir, né? Eu acredito que cada vez mais vão se somar. E a rede em si, né, o trabalho, então, é mais amplo, como eu falei, envolve outras instâncias, né? E a BEC se insere, então, ali através do trabalho de seus voluntários, né? Eu sou uma delas, e eu estou nessa tarefa aí, colaborando mais com o memorial e também correndo aí para auxiliar no que vai aparecendo, porque as demandas são muitas. Com relação a como chegam as histórias, os relatos, geralmente as famílias procuram, ou os voluntários ficam sabendo dessas vítimas, né? Conversam com as famílias já autorizam a divulgação, mandam fotos, contam histórias. De começo, a gente publicava notícias que vinham nos portais aí de jornais e tudo mais, a gente compartilhava ali, ia atrás de dados, isso ainda continua sendo feito, né? Mas muitas famílias têm procurado, encaminham, e os voluntários da rede encaminham muitas histórias, e também tem um grupo no WhatsApp dos voluntários da rede, e ali são compartilhados não só as necessidades dos resultados, como também informações sobre as vítimas, que daí a gente coloca no memorial, ali no Facebook. Sim. Lisiana, então, uma última questão que eu queria abordar contigo, antes da gente passar para as perguntas das pessoas que estão acompanhando a gente, hoje, em Santa Catarina, nós tivemos, no Brasil, a gente está com mais de 8.500 mortes, né, já passamos dos 8.500 mortes. Isso está, comparado à semana passada, é um número que cresceu e tem crescido cada vez mais rápido. Em Santa Catarina, 2.916 casos oficialmente registrados, com 50 mortes oficialmente registradas. Com o trabalho que você tem desenvolvido o contato que você tem junto aos agentes funerários aqui de Santa Catarina, é possível questionar esses dados oficiais a partir das informações que a gente tem, dos números que a gente tem de sepultamentos comparados, né, se a gente compara em relação ao ano passado ou em relação a alguns meses atrás? Então, Rogério, a gente sabe que subnotificação também é uma palavra de ordem aí no Brasil inteiro, né? A gente não fez o número de testes necessários para poder gerenciar, né, a pandemia, né, ajudar a gerenciar a pandemia, a controlar ela também. Em Santa Catarina, a gente tem um número, ainda parece bastante pequeno, comparativo aí às demais regiões do país, outros estados, mas eu acho que também aqui a gente tem uma subnotificação, porque a gente sabe que não está sendo feito o teste. É claro que se a gente for olhar aí, quando a gente começou lá na BEC, foi assim, é engraçado, né, que a gente for pensar, ainda não se falava bem de pandemia, estava começando o pessoal falando, e talvez tivéssemos que entrar em quarentena, eu já estava tendo contato com o pessoal de cemitério, que já estava relatando, olha aqui, nós estamos recebendo
muitos corpos para o tal de insuficiência crônica respiratória, insuficiência pulmonar. Será que é aquele vírus da China que está chegando aqui, que naquele momento ainda não sabia nem se definir, né? E aí, logo a gente começou a acompanhar e observar que realmente os números não batiam muito, e continuam não batendo. Porque há uma discrepância muito grande entre quem está morrendo de Covid, quem é testado de Covid, né, pela doença, e quem realmente é o suspeito. O suspeito não tem entrado, né, na quantificação. É claro que aqui em Santa Catarina a gente começou a quarentena bem antecipado, né, foi uma atitude muito pertinente. Pena que a gente relaxou, né, de alguma forma, abrindo o comércio e outras instâncias. É claro que não abrir o comércio e para mandar o pessoal para a rua, né? Ninguém diz assim, vamos abrir o comércio e vão todo mundo para a rua. Mas todo mundo, muita gente se sentiu autorizada. Eu moro aqui no centro de Florianópolis e percebi um aumento muito grande desde os primeiros questionamentos da validade da quarentena, que foi agravado com a abertura do comércio, né? As pessoas passaram a sair mais de casa. É claro que aí também tem uma questão comportamental muito grande, porque a gente sabe que todos que não precisam sair de casa não deveriam. Não entendo o que faz algumas pessoas acharem que elas têm mais direitos a sair do que os outros, né? Porque eu sei de muitas pessoas que estão em quarentena absoluta. Eu estou desde o dia 12 de março, né? Sem saída de casa, com meu filho pequeno, com meu marido. Meu marido tem saído muito raramente, agora nem sai mais, faz tudo pela web, compras e tudo mais. Porque nós estamos entrando num período crítico. Acredito que Santa Catarina ainda vai passar por esse período, de alguma forma, né? Ou talvez não seja tão grave como outras regiões do país. Aí envolve algumas variáveis. A gente ainda está com uma taxa de ocupação de UTI controlada, né, em torno de 17%, 18%. Não sei dizer se é porque a gente tem um pouco mais de estrutura hospitalar, não dá para observar isso, ou talvez porque o pessoal culturalmente consegue, apesar de estar indo para a rua, manter um distanciamento, né? Já me falaram isso, porque a gente talvez consiga, de uma certa forma, não ficar tão junto, não se aproximar, talvez não seja tanto do nosso hábito, né? Tá se abraçando muito, ou talvez a gente tenha um cuidado maior com isso, né? De manter um distanciamento, então talvez a coisa não esteja caminhando aí para um rastilho de pólvora, como a gente viu, tá vendo, em outros lugares. Não dá para ainda entender como isso está se processando aqui, mas é fato que se rompeu, né, aquilo que seria, para mim, fundamental para a gente evitar tantas mortes. É claro que há pouco tempo eu vi falarem de 700 mortes, parece, aproximadamente, em Santa Catarina, por síndrome respiratória aguda, né, um período que coincide aí com o da pandemia, da Covid, mas que não tem comprovação. Não dá para dizer que todos são, mas eu acredito que uma boa parcela sim, porque as pessoas relatam que dessas famílias, que as pessoas cumprem o protocolo da doença, mas não conseguem ser testadas, né, e averiguadas para entrar na estatística. Muitos estudiosos falam de um percentual aí, ou de uma possibilidade de ser 9 vezes o número de mortes no Brasil e também de contaminados, né? Então, a realidade ela é muito mais dura do que a gente já está presenciando, né? Muito complicado. Bom, eu vou passar algumas perguntas que a gente já recebeu aqui. Pessoas, eu vou citar pelas que eu tenho aqui na minha tela. Se eu esqueci alguma lá atrás, que não foi contemplada, vocês podem repeti-la aqui no chat que eu repasso. A Juliana Abreu pergunta o seguinte: em relação a esses vídeos e imagens que são divulgadas no memorial, como é o procedimento? Vocês buscam, tem uma autorização legal em relação aos familiares para fazer essa divulgação? Porque você falou, elas buscam vocês, muitas vezes, a maior parte delas, eu entendi, elas buscam vocês para fazer esse relato, né? Isso neste momento, mas como é que é o procedimento de oficializar isso, assim? Como é que é a parte legal? Então, a gente está recebendo por e-mail esses relatos, então ali a família entra em contato, o pessoal responde, então, né, acolhe essa família, responde para ela, questiona o que ela precisa, o que ela gostaria, ou algum amigo fornece esse material através ali do chat, do message,
a gente tem buscado entrar em contato para certificar, ou senão a gente busca fazer o anúncio através de notícias da web, né, que daí a gente não porque às vezes as pessoas que entram em contato mandam já links de notícia, que muitas dessas estão sendo relatadas, especialmente por exemplo, profissionais de saúde. A gente tem vários memoriais para os profissionais de saúde, que já são, que vêm da mídia, a gente incorpora outras informações que eles vão nos mandando. Então, nesse primeiro momento, a gente está fazendo isso, né, nesse contato aí via chat e depois o e-mail, em que a pessoa ali, não, eu vou mandar então, eu quero mandar, aí manda o material, produz o material, ou alguém próximo produz, né, e encaminha para a coordenação ali nossa ali da página, né. Num segundo momento, é claro, quando a gente já está pensando aí mais para frente, na questão do que fazer, né, como fazer e como continuar dando apoio, então aí na forma de uma página, talvez de um memorial mesmo, né, talvez aos modos de um museu virtual, não sabemos ainda, aí sim a gente vai retomar o contato com essas famílias e ver qual o interesse delas de talvez migrar para um outro espaço. A gente já tem um outro espaço do Segura Onda, ele criou lá já como se fosse uma página do memorial no Segura Onda, lá na plataforma, em que algumas dessas histórias ali que já estão contadas estão lá também, né? Então, a gente já tem aí também esse trabalho feito aí, já meio que prolongando a partir do memorial no Facebook. E uma coisa muito importante, que eu acho que talvez tenha passado, né, é que a gente não está vivendo só um tipo de luto, né? A gente está vivendo vários lutos. O luto pelas mortes, o luto pelo isolamento, pela perda de liberdade, querendo ou não, apesar de que eu acho que tem gente que não entendeu que todos estamos, né, é um pacto social, né, é igual vacina, eu sempre falo isso, o isolamento, a quarentena é igual vacina, é um pacto social, todos nós nos comprometemos a fazer esse isolamento para que todos estejam protegidos. Se alguém não vacinar contra o sarampo volta. Na verdade já voltou, né? Então, é bem aí. Então, é um luto também pela perda de liberdade, pela perda do trabalho, pelos meios de subsistência. Então, são vários lutos presentes nesse luto maior, que é o luto de quem está perdendo alguém. A gente sabe que a gente já viveu outros momentos da trajetória humana em que esses lutos em massa nos colocam à prova, né? Eu lembro muito da obra da Adriane Piovesan, de Curitiba, pesquisadora, que tem o livro Morrer na Guerra, eu até trouxe aqui ele, que é a Sociedade Diante da Morte em Combate, né? Ali ela trata muito dessas questões. Eu acho que é um livro, uma obra muito bem escrita e muito apropriada para esse momento, em que ela mostra como é que era a repatriação, o direito ao corpo dessas vítimas em combate, dessas vítimas que eram sepultadas longe de casa, quais eram os protocolos, recomendações que se tinha naquele momento, né? Então, eu acho que essa obra ajuda a lançar um olhar sobre o que a gente está vivendo também, né? Sobre esses impedimentos. A gente tem uma pergunta aqui da Amanda Botelho, que é lá de Belém. Amanda, da ABEC. Ela faz uma pergunta existencial aqui, quase filosófica, eu diria, né? Se você acredita que após a pandemia o debate sobre a finitude humana será mais aceito pela sociedade? Bem, Amanda, é complicado, né, dar uma resposta agora para isso, né, não fazer previsão aí para historiador não é muito bom de previsão, nem deveria fazer, né, mas em grande medida, assim, eu acho que tudo isso vai depender da forma como a gente lidar com essa memória, né, como é que a gente vai tratar esse momento, nós como historiadores especialmente, como é que a gente vai comunicar esse momento, como é que a gente vai se comprometer depois que essa pandemia passar, em realmente aquilo que eu falei já anteriormente, né? Como é que vai ser a nossa ação nesse pós-pandemia? É claro que, de uma certa forma, a morte agora está muito presente, né? A finitude, a perda, mas também não dá para dizer que, de passar disso aí, ela vai ter mais espaço. Eu acho que a gente tem que olhar sempre, né, nas diferentes forças que operam aí, né, na sociedade, né? A gente sabe que a morte não está escamoteado, jogada de lado só por uma preferência social, digamos assim, né? Uma preferência pessoal, né?
é realmente uma forma de transformação, né? O Arrier já mostrou muito bem, a gente passou de uma morte que ele chamava de domada, né? Lá, século XI, século XII, em que a pessoa era sujeito ativo do seu ritual de morte, em que a pessoa prescrevia o que ela queria com relação ao seu corpo, né? Sem romantizar, é claro, né? Não vou dizer que a morte não assustava, mas havia um cerimonial muito mais familiar, em que a morte estava mais próxima também. Depois a gente passa por uma morte de si, né, em que já temos aí um ensaio do indivíduo, né, uma criatura que vai olhar mais para si, para aquela perda, né, não tão, digamos assim, com aquele olhar, vou morrer, vou morrer. Depois a gente entra numa fase que o Arrier chama de morte do outro, que a gente chama que é o período de ouro dos cemitérios, né, século XIX até 1930, em que os cemitérios, o túmulo em si, vira o grande protagonista dessas ações aí com relação à perda do outro. Então, a gente vê aí os lutos histéricos, né? Aquela falta de não aceito, aquela coisa de chorar aquela morte durante muito tempo, de visitar o cemitério. Aí também a gente vê aquela passagem ali daquela tirada dos cemitérios ali do interior das igrejas e para fora ali desse âmbito intramuros, né, os cemitérios secularizados, então a Irmandade, de uma certa forma, que dominava muito esse processo, especialmente as comunidades religiosas católicas, perde um pouco de força para a família, né, que começa a ser a grande protagonista na construção desse túmulo familiar, esse túmulo para visita, e nós temos os grandes cemitérios surgindo na Europa, que chegam no Brasil, Père Lachaise, o Cemitério da Consolação, o Bonfim aí da nossa querida Marcelina, que daqui a pouco vai fazer uma live falando sobre o cemitério do Bonfim. Então, a gente tem essas mudanças, né, transformações, até que a gente chega ao que o Arrier chama de morte interdita, de tabu sobre a morte, dessa morte tecnicista, hospitalar, que também aí, como eu já falei, o Elias vai tratar, né, dessa solidão entre os enlutados, essa solidão do moribundo. Então, a gente vive de grandes transformações que são operadas por forças diversas, né, que a gente tem que levar em consideração, e não sei te dizer se realmente a gente vai se voltar. Eu acho que a gente deveria, porque se há uma coisa que a morte pode contribuir, é porque ela nos chama a atenção para justamente a nossa fragilidade, que agora a gente está percebendo que é muito alta, né? Para nossa, digamos, para esse tempo que não é eterno, né? A gente às vezes tem uma noção assim, nossa, morte, não, olha aí da tecnologia, olha aí, a criogenia, vamos lá, quem sabe a gente nem morra, né, vai viver 150 anos, ou quem sabe, então, a gente, não, está tão distante, mas não é. A morte, ela chega de diferentes formas, ou na velhice, mas às vezes num acidente, numa fatalidade, e boa parte das pessoas são pegas de surpresa, literalmente, como se, meu Deus, ninguém me avisou que eu ia morrer. Aí a gente vê de novo uma série de questões muito presentes na atualidade, de uma inabilidade imensa de participar muitas vezes de um ritual. O que eu estou observando agora? Que a gente já via uma tendência muito grande de alguns memoriais aí no Facebook, pessoas que faleciam e ficavam com memorial lá, né? As famílias autorizavam virar um memorial. Então, eu consultei vários deles durante a minha tese, acompanhei vários deles. Foi acompanhado também por pesquisadores da BEC. A Kate Rigo acompanhou essas lá no Orkut, a Júlia Mazzuchetti Tomasi também tem um estudo sobre isso, as duas têm estudos maravilhosos sobre isso, sobre essas questões dessas relações de luto na internet, né, no espaço da web. Então, a gente observa agora que, claro, né, como espaço possível, a gente tem pessoas compartilhando esse luto, mas não é uma coisa exclusiva da agora, porque a gente já vinha vindo muito mais gente mandando mensagem pelo WhatsApp do que indo no velório, né? Se furtando aí mesmo a dar um abraço presencialmente. Mas isso é um processo mais complexo, mais longo, com várias variáveis. E não sei se o capitalismo vai permitir que a gente traga a morte de novo para o holofote, não. Quando ela vem em forma de filme de terror, ou de turismo, aqueles turismo negro, né? Tipo dark tourism, aquelas coisas que o pessoal gosta de ver aí, que meio que flerta com suspense, com a morte, mas não trata da finitude, né? E eu acho realmente que deveríamos, sabe, Amanda? Deveríamos muito trazer um pouco dessa discussão. A gente tem 15 minutinhos ainda, e temos algumas perguntas aqui. A Lorena Brandão,
ela faz uma pergunta da seguinte forma: acredito que o trauma ele passa por duas esferas, o lembrar e o esquecer. Qual o papel ético do historiador e onde ele deve se localizar enquanto precisa dar rosto aos números de mortos, né? Dar rostos, né, aos números de mortos. Lembrá-los, e muitos indivíduos que passaram pelo trauma só querem ter o direito de esquecer. Eu acho que a pergunta assim, lembrar desses mortos, né? Se muitos indivíduos que passam pelo trauma só querem ter o direito de esquecer. E aqui eu queria aproveitar para recuperar uma fala que você fez antes sobre a questão do luto, que eu fico pensando, Elisiana, se a gente está, nesse momento, realmente vivendo luto ou se a gente está vivendo trauma. Porque eu acho que tem umas coisas... a impressão que eu tenho é que, nesse momento, a gente não está vivendo luto, a gente só está vivendo o trauma. O trauma de ficar dentro de casa e ter que conviver com o cotidiano, né? Aquele cotidiano que a gente tinha automático, que agora a gente está repensando ele deixou de ser automático, porque as nossas atividades de em casa, limpar a casa, cozinhar, não sei o quê, ele ganhou uma nova dimensão que saiu do automático, né? Então isso tem gerado o trauma da solidão, o trauma do isolamento, o trauma das perdas, né? E me parece que esse trauma, pegando carona no que a Lorena coloca aqui, esse trauma, ele exige, como qualquer perda, ou como qualquer questão que rompe com uma normalidade, né, que a gente está vivendo, a morte é isso, ela rompe com uma certa normalidade, ele exige o luto. Né? Porém, para que ele seja, para que esse luto seja completo, porque o luto é o que vai, de alguma forma, apaziguar essa perda, né? Senão ele se transforma em outra coisa, ele pode se transformar em um texto clássico do Freud, que é Luto e Melancolia, né? Ele pode se transformar em melancolia, que pode levar a casos, a problemas sérios que você tem que ser tratado, enfim. Então, eu fico pensando bastante nessa situação das pessoas que estão perdendo seus familiares, que não têm condição de fazer um ritual dentro daquilo que eles esperavam, de se despedir, né, da forma como eles gostariam de se despedir, se isso não está gerando mais trauma e quanto isso vai dificultar a operação desse luto que apazigua a perda, sabe? Isso é uma questão que eu tenho pensado muito nesse tempo que a gente está vivendo agora. Bem, o trauma, eu acho que, assim, são algumas questões importantes, eu acho, né, vocês tocaram aí muito bem. O trauma é parte também do luto, né? Dependendo de como chega essa morte, vai traumatizar de alguma forma, né? Um acidente, uma morte repentina, vai causar um impacto, vai causar realmente, vai, de uma certa forma, quebrar, tu falou, quebrar uma rotina, né? O que eu acho muito complicado é quando as pessoas me dizem que a morte rompe com a rotina. Uhum. Eu acho assim, claro que rompe, mas ela não deveria ser um rompimento drástico, porque a morte está... Né? Ela não é a antítese da vida. A morte é a antítese do nascimento. Quando a gente pensa em fases, é o contrário do nascimento. A morte não é o contrário da vida. Ela é uma das fases dessa trajetória. Então, as pessoas geralmente relatam, mas como? Como se aquilo realmente tivesse pego todas elas de surpresa. Aí eu volto lá na questão da Amanda. Vamos tentar fazer com que isso não seja mais uma surpresa tão grande, né? Nos preparar melhor para isso. Bem, nesse momento, realmente não está dando para se preparar, né, minimamente com tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Então, o que eu vejo? Ali no memorial, primeiramente, né, a gente trabalha para, e aquilo que a gente falou de manhã, né, Rogério? Com. Então, assim, a família que quer ter aquele espaço memorial. Então, é conversado com a família é consultada, né? A gente, às vezes, pode até procurar a família, mas é respeitado todo e qualquer desejo daquela família, de querer colocar ou não, querer divulgar ou não, e isso vai seguir para o futuro. Por isso que a gente já está pensando numa carta de princípios, né? Algumas, digamos assim, recomendações para a gente entender um pouco como é que seria, então, depois essa abordagem mais adiante dessas famílias.
querer esquecer é um direito, como também querer lembrar, né? Então, isso tudo vai ser pensado nesse âmbito aí das ações que a gente já está fazendo, já está sendo pensado, como também nas futuras, né? É claro que é muito complicado a gente dizer assim, mas e como é que vai ficar? A gente ainda também não sabe avaliar, né? As pessoas respondem, apesar de todas as variáveis sociais e culturais que muitas vezes nos unem, né? Nos tornam um pouco mais parecidos, mas as reações são muito individuais, né? Então, a gente sabe de pessoas que vão passar por isso, vão se amparar lá naquele guias, naqueles materiais, que não é só o guia, né? Tem outros materiais sendo produzidos aí, muito material bom produzido para amparar essas pessoas, vão conseguir responder melhor, e tem pessoas que vão precisar de um tempo maior para isso, né? A gente vai ter que observar. Elisiana, o Rafael Muniz pergunta o seguinte: o memorial será apenas no Facebook ou há um planejamento para a criação de uma página na web? Já estamos pensando isso, Rafa. Um abraço, querido, meu parceiro aí de voluntariado aí nos museus. Então, a gente já está pensando, está sendo discutido nesse âmbito desse grupo mesmo, para a gente saber como é que vai ser daqui para frente, especialmente porque as famílias estão, de uma certa forma, entregando suas histórias, suas memórias. Então, como é que a gente vai dar um tratamento para isso? Está sendo debatido bastante ali no âmbito do grupo. A gente já criou uma página ali, como eu falei, no Segura a Onda, para migrar um pouco dessas histórias que ali já estavam mais para baixo, especialmente ali no Facebook, né? Porque as pessoas também, o Facebook é uma plataforma muito do que está vindo, né? Está chegando, né? Então, essas histórias mais primeiras estão sendo migradas, especialmente para esse endereço aí no Segura a Onda, ali na plataforma, e depois a gente vai já estar debatendo bastante como é que a gente vai fazer futuramente aí, com o auxílio do Museu da Pessoa, especialmente nesse segundo passo. Sim. A Juliana Araújo pergunta o seguinte: como você analisa as formas de resistências à interdição dos rituais funerários, principalmente em comunidades tradicionais com o cenário atual? Então, Juliana, é aquilo que a gente conversou um pouco, né? Isso sim é uma ruptura muito grande. Para boa parte aí das famílias, independente delas gostarem ou não de uma coisa mais tradicional, terem ou não uma religião, todas elas estão sendo, de alguma forma, afetadas. O que até eu sempre conto muito, né, que o pessoal não pode me ver em velório, né? Tipo assim, o médico, quando tu encontra numa festa, vai fazer pergunta de doença, né? O pessoal me encontra no velório, acabou-se. Vai lá, senta do meu lado, se aproxima e já dá aquela batidinha no ombro e pergunta: tu não acha que isso devia acabar, não? Tu acha que devia acabar com o cemitério, fazer tudo cremação? Olha que tristeza a família aí, ó, sofrendo horas e horas. E eu sempre olho para essas pessoas e dou a mesma pergunta, né? Devia já usar até um carinho. Olha, vamos, primeiro, esse é o desejo desse grupo familiar. Se você não acha interessante esse tipo de ritual, conversa com a sua família, decida o que fazer pelos seus entes queridos e o que vai fazer do seu, né? Quando chegar. Primeiro que a pessoa já olha regalado, tipo assim, como assim o meu, né? Então, isso é uma questão muito importante, né? Então, a gente saber que a boa parte dos grupos, em menor ou maior grau, está sendo abalado. Mesmo aqueles que não tinham intenção de ficar a noite toda velando, estão sendo impedidos. Então, é claro que essas comunidades mais tradicionais, grupos religiosos, que têm uma série de práticas elaboradas, tende, de uma certa forma, a sentir mais essa restrição. Porque realmente tem grupos que a gente sabe que querem acompanhar o cuidado do corpo. Isso não pode agora. Do meu tio, o último tio que eu perdi, da parte da minha mãe, a gente foi até a funerária, eu conversei com eles, a gente olhou o corpo, eu, né, no necrotério, acompanhei uma parte que eles levei a roupa, falei isso, falei aquilo que ele gostava assim, me despedi novamente dele, depois quando ele estava no caixão, ainda fiz mais... Então, isso tudo aí está impedido. É claro que a gente, como eu falei, né, as famílias estão tentando se amparar, a gente também vê muito isso. Muitas pessoas se sentindo impedidas, mas buscando formas de se sentir amparadas, né? Aí entra aí todas essas iniciativas que a gente falou. Mas tem um amigo do Uruguai, que é presidente da Rede Uruguai, que me falou até lá no Uruguai que eles estavam pensando em fazer sepultamentos secundários. Tal como eu falei aqui, de transladar os corpos para depois, possivelmente no futuro, claro, para o jazigo familiar, ou para o lugar que a família deseja, ou até para cremar, né, que se no momento agora não conseguiu por algum motivo. No Uruguai eles já discutiram, apesar de que lá a pandemia tem um quadro menos grave, né, menos agudo,
talvez de fazer um que a gente chama de sepultamento secundário. Então, logo podendo a família desenterrar, fazer o seu velório como queira, e aí sim dar um encaminhamento para o corpo como prefere. Lisiana, faltam 5 minutos para 6 horas. Nossa, deixando 1h30 de conversa, que passou muito rápido. Eu queria já começar aqui a me despedir, agradecendo profundamente a sua disponibilidade, essa conversa importante, assim, mais do que tudo, eu acho que ela é fundamental para esse momento, né? E agradecer a todas as pessoas que acompanharam essa nossa conversa, convidar a todos, né, a conhecer esse trabalho da ABEC, a conhecer o trabalho da rede, do memorial, né, também a acompanhar a gente da Associação Nacional de História aqui da seção de Santa Catarina, as atividades que a gente desenvolve, está desenvolvendo, uma preocupação muito grande agora, importante também que a gente tem tido, é com essa virtualização do trabalho do professor e da professora de História nesse momento que a gente está vivendo. Isso vai ser tema de próximos debates nossos aqui. E, enfim, eu passo a palavra para você, para a gente se despedir dessa conversa excelente. Eu queria agradecer, né, Deus, imensamente a proposta, né, eu acho que foi importante refletir um pouco sobre o que a gente está vivenciando aí nesse momento, né, um pouco do trabalho que a gente está desempenhando como associação e como rede. Foi muito importante, o exercício também é importante, né. Acho que a gente já viveu outros momentos graves como esse, como historiadora, né, falando, já viveu outras pandemias, já viveu esses lutos em massa. Eu acho que a gente pode também se voltar um pouco para esses momentos, né, e também, claro que não pegar como exemplos, mas saber como é que a gente olha, até rever esses momentos, né, agora que a gente está no calor do acontecimento, né, eu acho que uma coisa também muito importante falar é que nós somos atualmente historiadores que estamos vivendo, né, aquilo que depois será tema, né, para pesquisa. A gente fala hoje da gripe espanhola, né, mas não viveu, agora não, nós estamos vivendo, então nosso compromisso é muito maior. Então, quando me pergunto o que a gente vai dizer diante desse sofrimento, quais são as narrativas, eu ainda não sei, Rogério, ainda não sei dizer, mas eu espero que elas permitam, de verdade, ações contra a violência, que elas discutam a violência, né, que a gente está vendo várias delas acontecendo agora nesse momento, né, que já eram cotidianas, como eu falei, e agora só foram agravadas, que a gente permita, que a gente não permita mais naturalizar essa violência, né, essa barbárie que a gente vê agora só se aprofundar. Nós somos sujeitos dessa história, desse momento também, então também a gente tem que se olhar, né, nós não vamos só falar sobre, mas nós estamos também atuando nesse momento, qual é o nosso papel nesse momento, como é que eu posso me colocar aí à disposição, de alguma forma, nessas várias iniciativas solidárias, que não é só a rede, né? Será que a gente vai ser capaz de convocar a mudanças? Eu acho que seria a grande questão. Eu espero que a gente seja, né? Atores em mudanças, que a gente precisa mudar, a gente precisa minimizar essas perdas de alguma forma, voltar a dizer que memória não é justiça, e a gente vai ter que fazer justiça por muita gente que está perdendo a vida, num contexto que não tem recursos públicos necessários sendo destinados para a saúde, né, agentes de saúde, e aí na frente de batalha, sem equipamentos, sem condições de trabalhar, trabalhando horas e horas em seguida, chegando à exaustão. Outros profissionais também aí têm feito esse trabalho também, que não devia ser assim, tão... que é complexo, mas não devia ser nesses termos, né, tão sofrido, né, e que a gente busque realmente fazer, não só trabalhar com narrativas sobre memória, mas dar voz para que essas pessoas, né, que agora estão sofrendo, possam construir as suas memórias, né, que seja uma história feita com essas pessoas e que leve em consideração diferentes atores, né, que a gente sabe que são muitos atores que vão ter que ser ouvidos, né, para a gente também ter uma história aí realmente mais humanizada e especialmente mais comprometida politicamente, né, socialmente falando, que eu acho que isso é a grande questão. Ótimo. É bom destacar, né, assim, que na UDESC, na Universidade Estadual, a gente tem um programa de pós-graduação
em História do Tempo Presente, em que as questões colocadas são exatamente essas que a Elisiana colocou, quer dizer, essa história em que nós somos sujeitos e testemunhas como pesquisadores, nós somos sujeitos e testemunhas dela em muitas vezes, né, em muitos casos. Isso nos coloca diante de questões importantes, né, e até mesmo desafiadoras para o campo da história, né, que geralmente investiga o passado remoto, né, e quando o historiador e a historiadora tem que trabalhar com aquilo que está... Eu acho que você está bem como Michelet, né, nesse momento, não é? Exato, a gente está ali... Durante a Revolução Francesa, né? Quente, né? Escrever no calor, né? Talvez agora o momento não seja tanto escrever, né? Eu acho que é mais a gente trabalhar para, né? Digamos assim, agir, por isso que é complicado. E aí entra nessa interface do que a gente tem trabalhado hoje também, que é a história pública, que é essa história que não é uma história feita, né, apenas para determinados públicos não acadêmicos, mas também uma história que é feita com esse público, né, junto a esse público, e que é uma história que vai, que tanto vamos aprender, né, e nos transformar a partir dessa relação, quanto também atuar politicamente, socialmente, né, na comunidade. Então, isso é bem bacana, eu acho que são dimensões importantes da história desse momento. A história pública e a história do tempo presente são dois campos fundamentais da história nesse momento. A gente tem visto isso na história do Brasil, nesse contexto que a gente tem vivido, e agora, diante da pandemia, eu acho que é novamente um desafio, e assim, coloca em primeiríssimo plano o papel da história pública e da história do tempo presente nesse contexto que nós estamos vivendo. E aí o trabalho que você está desenvolvendo, né, Elisiana, embora não esteja com esse nome, mas está totalmente afinado tanto com a história pública quanto com a história do tempo presente. Isso é muito bacana. Digamos que, de uma certa forma, eu acabei me sentindo impelida a uma ação, né, nesse momento, quando eu entrei lá na rede, e digo que é o maior desafio que eu já enfrentei, apesar de que estava sempre muito nesse meio, né, lidando com muitas perdas e tentando apoiar de alguma forma e em diferentes instâncias, né, lidando com isso. Então, mas agora, realmente, ali na rede, eu coloco muito à prova, não só tudo que eu estudei nesses 15, 16 anos aí, atuando aí na frente com o Patrimônio Cultural Funerário, como também da BEC, como também, né, eu acho que o tema principal daqui, o nosso papel nisso tudo, assim, eu tenho me questionado muito, né, e eu acho que a gente tem que se preocupar com as memórias que ficarão, né, com aquilo que a gente já conversou anteriormente, né, quais são as memórias que ficarão, quem vai poder contar essa história, né, quem vai participar dessa história. Então, são realmente preocupações aí do ofício do historiador, né, lá Mark Bloch, que agora se colocam como desafios, e eu acho que a gente vai conseguir dar conta, sim. A gente vai trabalhar para isso. Eu queria, então, aproveitar, Rogério, agradecer todo mundo que participou aqui, que veio tirar um pouco do seu tempo para discutir um tema que não é fácil, né? Nunca foi, mas gostaria aí que fosse cada vez mais trazido aí como proposta de debate. Agradecer o apoio que a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, meus companheiros de estudo e trabalho sempre me dão, do memorial. Convidar vocês, acabei de passar o endereço do memorial aí pelo chat teu aí, Rogério, se puder compartilhar ali com o pessoal ali no público. Convidá-los vocês a conhecer o Memorial Funerário Matias Reis, esse museu em Blumenau, dedicado, então, a pensar o tema dos cemitérios, do segmento funerário e da morte. Convidá-los, então, a conhecer o trabalho da rede, o memorial lá das vítimas do coronavírus no Brasil e participar também ali como voluntários. Joia. Gente, eu tenho que interromper agora a nossa conversa. Eu tenho outro compromisso daqui a alguns minutinhos, daria para conversar muito mais, enfim, agradeço e espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, em outras atividades, e que a gente possa superar esse momento tão complicado que nós estamos vivendo, com certo otimismo, né, necessário, mas também com ações efetivas, né, para cuidar de nós, dos nossos,
mas principalmente das pessoas mais vulneráveis que têm sofrido bastante nas comunidades, e que a gente pode dizer, se nós estamos... eu ouço muitas pessoas dizerem que nós estamos no mesmo barco, e uma amiga disse, não, eu acho que nós estamos na mesma tempestade, porque no mesmo barco nós não estamos. Tem pessoas em canoas, tem pessoas em jangadas, e tem pessoas em iates. A tempestade é a mesma, mas... a forma de se defender é diferente, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar... Essa é a principal preocupação da rede. A nossa principal preocupação agora é isso. Perfeito. Então, uma boa noite para vocês. Elisiana, muito obrigado. Boa noite a todos. Pessoal, obrigada. Foi um prazer, Rogério. Até a próxima. Essa conversa vai ficar disponível, ela foi gravada e ela vai ficar disponível na página da Ampul Santa Catarina. Então, quem quiser indicar para as pessoas, enfim, quem quiser recuperar algumas falas, pode voltar à página que ela está lá disponível ali. Obrigado, Elisiana. Uma boa noite para todos. Eu que agradeço pela oportunidade. Igualmente. Tchau, tchau.